Paz do Senhor, meus irmãos, estamos iniciando mais um programa EBD em seu lar. Este programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui em Joinville, que temos como nosso pastor-presidente, pastor Sérgio Melfior, e é também o vice-presidente da Convenção do Estado de Santa Catarina e do Sudoeste do Paraná. Estamos aqui trabalhando as lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Temos como nosso coordenador o pastor Josias Rosa, que é o coordenador geral do Departamento da Escola Bíblica Dominical aqui em Joinville. Este que vos fala, Eliezer Fagundes, pastor Aguinaldo Luiz e pastor Alinor dos Santos. Esta é a coordenação geral aqui do Departamento da Escola Bíblica Dominical. Estamos num novo trimestre, neste domingo, estudando a lição número 2. Estamos estudando nesse terceiro trimestre de 2021, o terceiro trimestre com o tema O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Olha só, que lição maravilhosa. Se você ainda não adquiriu a sua lição, procure ali na sua igreja, os nossos secretários, superintendentes da Escola Bíblica Dominical, adquira a lição, adquira o livro, o texto também, e acompanhe as nossas lições, seja nas nossas congregações ou aqui através dos canais da IADIO. Estamos transmitindo todas as lições via os canais da nossa igreja e também a 107,5 FM está transmitindo ao vivo também aos domingos a nossa lição da escola dominical. Você já sabe, todos os domingos, às 9 horas da manhã, em todas as nossas congregações, nós temos a Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é aberta a todos os nossos irmãos e amigos. Você pode acompanhar essas lições que estamos ministrando aqui em uma das nossas congregações. Quem sabe você não pode estar na igreja devido à saúde ou alguma outra situação, acompanhe aqui pelos canais da IADIO, você vai acompanhar todas as nossas lições. Neste trimestre, o comentarista da lição é o nosso pastor aqui de Joinville, pastor Claito Pomerenque, no qual mandamos um abraço ao nosso querido pastor Claito. E nesta lição estaremos trabalhando aqui o reino dividido. O tema da lição, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. E para trabalharmos este tema, nós temos aqui 2 professores que estarão nos acompanhando, e eu quero apresentá-los neste momento e também já deixar à disposição para que eles possam saudar todos os nossos irmãos. O presbítero Jonatas Santos congrega conosco ali no Bucarém, e também assessor da UMAD, é o nosso terceiro dirigente da congregação, e é uma alegria recebê-lo aqui nesta oportunidade. Jonatas, pode dar a sua saudação. Paz do Senhor, pastor Eliezer, paz do Senhor. Eu não vou dizer o nome de quem está aqui ao meu lado, vou deixar para o pastor Eliezer falar, mas a nossa querida professora e a você que está aí nos assistindo, também um paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. É uma alegria estar uma vez mais ministrando sobre as aulas das lições bíblicas da CPAD. A EBD é a maior escola teológica do mundo, sem sombra de dúvidas. Então, é sempre um prazer falar da palavra de Deus mediante esses temas tão atuais e tão avivados. É isso aí. Seja bem-vindo, Jonatas, que está aqui conosco. Vamos estar trabalhando este tema. E também a nossa convidada, a professora Tere Barbosa. Ela é superintendente da EBD, aqui em um dos nossos setores, e também é professora do SECOM e nos auxilia aí em várias demandas da coordenação geral e também nossa professora aqui do EBD em seu lar. Paz do Senhor, irmã Tere, seja bem-vinda. Paz do Senhor, eu cumprimento os nossos ouvintes, quem está nos assistindo nesse domingo, com a paz do Senhor. É uma honra estar aqui, como já falou o professor Jonatas, e falar na EBD sobre a palavra de Deus é sempre um privilégio, estar aqui com esses professores tão capacitados e com os irmãos aí em casa. Então, que Deus vos abençoe e vamos juntos, aprender mais um pouquinho, mais um trimestre que se iniciou
e é sempre uma oportunidade de crescimento quando nós aprendemos sobre o nosso Deus e sobre o que Ele quer de nós. É isso aí, meus irmãos. Antes de entrarmos aqui na nossa lição, eu quero lembrar a você que todas as sextas, às 21 horas, nós temos o programa EBD em Foco, viu? EBD em Foco. Você pode acompanhar pela 107,5 FM, todas as sextas, trabalhando o tema do próximo domingo, da próxima lição. Divulgue aí na sua congregação, divulgue este nosso programa também da Escola Bíblica Dominical. O nosso tema, mais uma vez, então, é a lição número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. O nosso texto áureo encontra-se lá em Provérbios, capítulo 19 e versículo 21, que diz assim: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Que lindo texto áureo. A nossa verdade prática diz assim: os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Olha só a importância, você observou que no texto áureo e também na verdade prática nós mencionamos a palavra conselho, que vai ser o ápice da nossa lição aqui, esta palavrinha chamada conselho, né? Nós temos, irmãos, a nossa leitura bíblica em classe, que está no primeiro livro de Reis, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 10, e depois do versículo 13, o versículo 14, o versículo 26 e do versículo 26 ao 29, tá bom? Você pode acompanhar essa leitura na sua casa, no seu lar, não vamos fazer aqui para ganharmos tempo, tá bom? Mas você que está com a sua revista, com certeza está acompanhando aí a leitura, aonde nós vamos estar baseando esta lição número 2. Temos os objetivos, né? O objetivo geral desta lição é ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Olha a palavra conselhos novamente, né? Ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. E aí os objetivos específicos, nós temos 3 objetivos que são os objetivos de cada tópico. Primeiro, elencar as principais causas da divisão do reino. O segundo, apresentar as falhas e más decisões de Roboão. E o terceiro, pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Então, para situar os nossos irmãos, essa lição vai trabalhar, nós vimos na primeira lição, a ascensão de Salomão e a construção do templo, né? Nós vimos essa primeira lição no domingo anterior, domingo que passou, e hoje nós vamos trabalhar logo após, né, que Salomão, a morte de Salomão, ali em 931 a.C., veio o seu filho chamado Roboão e assumiu o trono. E aí quando ele assumiu o trono, que nós vamos trabalhar nessa lição aqui. O que aconteceu? Ele foi pegar conselhos com pessoas que não lhe deram conselhos muito bons. E aí começou, né, não diria que começou, mas ali foi o ápice da divisão que nós vamos trabalhar hoje, né, o reino dividido. E isso já vinha roendo, vamos dizer assim, já vinha se corrompendo, né? E ali foi o ápice por ter ouvido um conselho e ter tomado uma atitude que não foi a correta. Não foi a decisão correta, não foi a orientação que Deus poderia ter dado se ele buscasse, né? Então aí começou toda essa dificuldade e é o tema da nossa lição neste momento. O nosso ponto central, aquele que é capaz de distinguir os bons dos maus conselhos, toma sábias decisões. Então você já viu que nós vamos trabalhar aqui a questão do conselho, a questão das decisões, o que levou Roboão a tomar essas decisões, né, essas atitudes, qual foi a causa da ruína desse reino de Israel, por que eles se dividiram, né, por que Roboão e Jeroboão agiram dessa forma contra a vontade de Deus. Tudo isso será trabalhado nesta lição. Vamos lá para o nosso primeiro tópico. Nosso primeiro tópico
fala o seguinte: as principais causas da cisão. E aí nós temos 2 subtópicos: a carga pesada de Salomão e o segundo, a divisão do reino. Nós vamos trabalhar esses 2 subtópicos. Eu passo então neste momento para o professor Jonatas, que vai estar trabalhando, depois também a professora Tere, completando, e assim a gente vai mencionando aqui esse primeiro tópico. Ótimo, então. Nesse primeiro tópico, nós falaremos sobre as principais causas da cisão. E o primeiro subtópico fala sobre a carga pesada de Salomão. Nós temos que lembrar que Salomão foi um exímio construtor, né? Havia projetos arquitetônicos grandiosos, inclusive um deles foi o templo em Jerusalém, que foi o templo, na beleza física, o mais lindo, com certeza. Não houve, né, um templo até o presente momento que superasse a beleza daquele templo. E também o palácio, que ele tinha ali um altíssimo custo. Imagine que Salomão, ele tinha 1000 mulheres, né? São 700 mulheres e essas são todas princesas. Ele tem 300 concubinas, então imagine o custo para manter tudo isso, e fora outros projetos que ele tinha em outros lugares. Então Salomão, ele, além de fazer as 12 tribos trabalhar, né, havia chefes ali de trabalhadores, que inclusive um dos personagens nossos aqui dessa história, né, que é o, vamos dizer assim, o segundo maior responsável pela cisão, que é Jeroboão, é um dos chefes dos trabalhadores. Então Roboão, ele assume toda essa carga pesadíssima que o seu pai tinha que manter. E ele mantinha da seguinte forma: além dos trabalhadores, ele também colocava altíssimos impostos sobre a população. Então, o que realmente pesava ali sobre o povo, tanto é que quando, não avançando muito aqui, mas quando Roboão assume o primeiro pedido do povo é referente a esses assuntos aqui, nós vamos ver isso posteriormente. Sobre a divisão do reino, então, já foi falado pelo nosso pastor Eliezer Fagundes, que em 931, Roboão, ele então assume, né, o trono após a morte do seu pai Salomão. Ele tinha 41 anos, né, ele já não era um menino, era para ser um homem bem experiente, mas ele vai cometer aqui alguns erros, né, e que nós veremos aí ao longo da lição. É isso aí, pastor Jonatas, né, trabalhando aqui esse primeiro tópico. Me chama a atenção, professora Tere, aqui o subtópico número 2 fala sobre o autoritarismo do rei Salomão, né? E culminou no descontentamento das 10 tribos. Para situar os nossos irmãos, houve uma ruptura. 10 tribos do norte, né, se rebelaram contra Roboão, que ficou apenas com 2 tribos. Então nós tivemos ali o reino de Israel em 12 tribos, foi dividido 10 tribos para o reino do norte e ficou responsável ali o Jeroboão, e 2 tribos para o reino do sul, que é o filho de Salomão, o Roboão. Mas o que me chama a atenção é a gente vê lá os provérbios de Salomão, né? A gente acha lindo, que homem sábio, que autoridade, mas a gente vai ver na prática, parece que algumas coisas não fecham, né, professora Tere? Parece que ele falava uma coisa e vivia outra. E também não passou isso para o caráter do seu filho Roboão. É muito interessante de ver, e nós percebemos no texto e durante toda a história de Israel, que espiritualidade não se herda, né? Relacionamento, conhecimento de Deus nunca é passado de pai para filho. E nós vemos na história de Davi, né, um homem temente a Deus, que no leito de morte dá aquele conselho lindo para Salomão. Salomão herda o reino, né, com promessas lindas do Senhor, com o privilégio de fazer o templo. Ele faz uma das orações mais lindas que se vê na Bíblia. É linda de ver a oração de Salomão. Ele vê a glória de Deus enchendo o templo na inauguração. Deus aparece para Salomão 2 vezes, mas mesmo assim, nós vamos ver Salomão caindo na idolatria. E é também interessante de que Deus, ele não faz nada sem avisar. Deus não dá golpe. O que acontece é que durante o reinado de Salomão, ele já é avisado que por conta da sua idolatria, né, um rei que tem uma responsabilidade tão grande, um privilégio tão grande, a riqueza que ele teve,
E aí, como o pastor Eliezer falou, parece que os provérbios não combinam, parece que aquilo faça o que eu falo, mas não viva como eu vivo, enfim, né? E nós vamos ver o povo, como Salomão era admirado, e ele caindo num pecado tão grotesco, que é a idolatria. E traz isso como herança para o seu filho. Mas Deus tinha avisado, né? Quando o profeta Aías vai caminhando com Jeroboão e rasga a capa e diz, olha, Jeroboão, eu vou dividir o reino, porque Salomão quebrou a aliança que tinha feito comigo. Rasga a capa nova, então dá 10 pedaços para Jeroboão, fica com 2, dizendo que por amor a Davi, que como Deus tinha feito uma aliança com Davi, 2 tribos Deus iria deixar, porque tinha feito concerto com Davi, Deus não quebra concerto. Então, o povo de Israel não foi pego de surpresa, mas isso era uma consequência do pecado, né? Da idolatria do próprio Salomão. Sim. Vimos que o problema não foi só com o Roboão, né? O Roboão foi o ápice, vamos dizer assim, que nós vamos trabalhar agora. O que aconteceu? Qual é Vou pedir para o professor Jonatas aqui mencionar qual foi a resposta que Roboão deu, né, para causar todo aquele problema, aquela crise. Mas, como disse a professora Tere, tudo começou lá com Salomão, né? O coração dele se voltou para a idolatria, as mulheres. Ele começou a fazer alianças com outros povos, né? E ali a máquina, vamos dizer assim, a máquina do palácio começou a inchar, né? O peso muito grande para sustentar todas aquelas mulheres, concubinas, e cada uma tinha seus funcionários, seus empregados, palácios, ou seja, de onde é que saía todo esse dinheiro? Do povo. E o povo já estava descontente porque a carga tributária era muito alta, muito pesada. E aí chegaram, e aí que eu passo para o professor Jonatas mencionar agora, no finalzinho do tópico número 1, ali chegaram para Roboão, os amigos, e daí, rei Roboão, você assumiu agora, o que você vai fazer? O povo está reclamando, o povo está dizendo que a carga tributária está muito alta, os impostos estão muito pesados, é a hora de nós aliviar, o que você vai fazer? E aí, Jonatas, o que ele fez? Roboão, pastor Eliezer, ele acaba tendo que assumir todos esses problemas deixados pelo seu pai, e quando ele vai a Siquém ali para assumir o reinado, quando o primeiro pedido do povo é alivia os trabalhos, né, e alivia os impostos colocados aí pelo rei Salomão. Ele pede para o povo 3 dias para pensar. O povo sai e ele vai pedir conselho àqueles que aconselharam seu pai. E eles dizem, olha, se você quer ganhar o coração, e aqui é forte se a gente for olhar, se você quer ganhar o coração do povo, seja servo deles agora, que eles vão ser servo de vocês para sempre. Isso é forte se a gente for olhar. E uma sábias palavras. Só que Roboão parece que não ficou muito contente com esse conselho e foi procurar os amigos dele, que tinham crescido com ele. E os amigos deram um outro conselho, né? Que ele inclusive vai usar diante do povo, que quando o povo volta, ele vai dizer, olha, o meu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do meu pai. Olha, eu não vou aliviar nada não, vou parafrasear aqui, eu não vou aliviar nada não, eu vou pesar mais ainda. Se vocês foram chicoteados pelo meu pai, eu vou chicotear vocês com chicotes pontiagudos. Então, Roboão, ele realmente enrijece ainda mais. Ele vai dizer, olha, se estava difícil com meu pai, comigo então vai estar mais difícil ainda. E aqui Roboão comete um erro gravíssimo, gravíssimo mesmo. Ele ouviu os maus conselhos dos seus amigos, né? Não sabendo talvez que esses conselhos eram maus, apesar que ele poderia ter usado de discernimento, né? Em nenhum momento a gente vê ele consultando ao Senhor também. Se a gente for olhar o texto, ele não consulta ao Senhor como fazia Davi e até mesmo o seu próprio pai Salomão, por mais que ele tivesse os seus erros. Então o Roboão aqui realmente ele, vamos dizer assim, ele cede espaço para que Jeroboão desse o golpe. Porque na verdade o povo, né? O povo ali já se queixa, olha, aqui temos nós com Davi, que é a mesma coisa que lá de trás, gente. Lá de trás, porque Judá aqui, ele tem uma importância imensa nesse contexto, estrategicamente, né, politicamente, religiosamente. Judá é a principal nação, e Efraim, que era aquele que foi prometido pelo Senhor lá atrás, tem muita inveja. Se a gente estudar a fundo, a gente vai ver que Efraim tem inveja de Judá.
E o Efraíta que vai assumir aqui esse posto posteriormente. Nós não vamos entrar nesse tópico já, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho. A gente tem que tomar muito cuidado com o orgulho e os conselhos nós devemos sempre pedir discernimento ao Senhor. Verdade, professor Jonatas, muito bem falado ali. Importante tomar cuidado com... Nós vemos ali em Roboão o orgulho, né? Ele queria tanto assumir, na hora que assume, esquece de buscar a Deus, deixa, né? E muitas pessoas assim, infelizmente, que querem algo e na hora que Deus alcança, aí esquece que foi Deus que deu, né? Foi Deus que colocou você nesse lugar de destaque. Podemos dizer também, professores, que Roboão estava enfrentando uma crise na liderança. E nós sabemos que isso é comum. Podemos enfrentar uma crise nas diversas lideranças que passamos, seja no trabalho, seja na vida secular, seja no ministério. Podemos enfrentar. Ninguém está livre de enfrentar uma crise. Mas eu quero pontuar 5 coisinhas que nós precisamos aprender aqui, que Roboão não soube fazer. Primeira coisa, nós temos que identificar os problemas. Qual é o problema? Por que estão reclamando? Por que estão murmurando? Qual é a situação que estão trazendo? Levaram para Roboão. Ele sabia qual era o problema. A segunda coisa, temos que dar o exemplo. A liderança tem que dar o exemplo. Não adianta trazer o problema e fazer o contrário, né? A terceira coisa que nós podemos tirar ensinamento aqui, o líder tem que ter empatia pelas pessoas. O que é empatia? Ser sensível ao pedido, né? Principalmente quem está num cargo de liderança, tem que ter sensibilidade, se colocar no lugar do seu subordinado, se colocar no lugar das pessoas que estão reclamando, que estão pedindo ajuda. A quarta coisa, liderar com otimismo e não com arrogância, que foi o que Roboão fez. No momento da crise, era para ele resolver o problema, mas ele acabou piorando ainda mais o problema, que aí gerou toda essa divisão. E a quinta coisa, né, que poderia ser a primeira, não quer dizer que esteja na ordem aqui, pedir a direção de Deus, oração, né? Se somos crentes, buscamos a Deus, a primeira coisa deve ser orar, pedir a direção de Deus, pedir sabedoria para lidar com essa crise, para lidar com esse problema e resolver o problema. Eu costumo dizer, Jonas, que nós temos que andar sempre com, né, o extintor para apagar o incêndio, não com maçarico para colocar mais fogo. Precisamos usar o extintor, né? A paz, a conversa, resolver os conflitos. Amém, meus irmãos? Vamos para o segundo tópico, que vai trabalhar agora de forma mais específica os erros de Roboão. Quais foram os erros de Roboão? Aí nós temos aqui a repetição dos erros de Salomão, vejo, que é aquilo que a gente falou ali com a professora Tere, né? Roboão aprende com seu pai muitas coisas erradas, né, que o seu pai fazia, passou para o seu filho também, e ele seguiu nos mesmos erros. O segundo subtópico trabalha aqui os maus conselhos, vai trabalhar novamente essa questão dos conselhos e o cuidado com os conselhos. Professora Tere. O segundo tópico já começa, né, com os erros de Roboão. No entanto, quando nós começamos a ver o texto, a Bíblia diz assim, ó, e firmou Roboão o seu reino. Estava parecendo que ia dar tudo certo, né? Se ele continuasse, mas Roboão parece aquele crente, né, que fala, eu vou ficar aqui até que o Senhor me confirme, até que eu ganhe a vitória, e daí depois da vitória nas mãos, eu vou ver o que eu faço e eu vou seguir os meus caminhos. Também é interessante de perceber que o povo vê uma possibilidade de diálogo. Nós vamos ver lá que o primeiro tópico começa, então, falando do autoritarismo de Salomão. E o povo, então, vê no filho, vê nesse novo reinado uma nova esperança. E é assim, muitas vezes, que o líder, quando chega, ele é visto como uma esperança, como que agora vai vir uma mudança, motivo de mudança. E o povo, então, se encoraja a falar com Roboão. E também nós vamos ver mais uma coisa aqui, que o Roboão, no início, ele não foi grosseiro, não foi autoritário com o povo. Ele até parece que vai ser sábio, pastor. Porque ele diz assim, olha, vocês me deem 3 dias. Só que ele não disse assim, vocês me deem 3 dias que eu vou orar ao Senhor, né? Ele pega esses 3 dias e ele vai ter os conselhos. E aí primeiro ele vai para os anciãos. E os anciãos dão aquele conselho sábio, né? Olha, serve esse povo. Olha que coisa linda aquele salário. Se tu servir,
Olha, segue o exemplo do teu avô. Se tu servir com amor, eu penso que os anciãos lembraram de Davi servindo o povo. Né? Se tu servir com amor, esse povo vai ser teu servo. E vai ser teu servo para sempre, da tua família. E nós vemos aqui nesse primeiro conselho dos anciãos uma coisa linda, que é o princípio do serviço. A liderança, ela presta um serviço a Deus e aos seus servos, é servir. E esse princípio de serviço, ele é muito aprofundado com Cristo, que diz que veio para servir, que não veio para ser servido. Então, a primeira coisa que os anciãos ensinam para Roboão é o princípio do serviço, o princípio de servir ao outro. E eles dizem, olha, ouve eles, ouve e faz o que eles estão pedindo. Mas aí Roboão acha, não, eu acho que eles estão um pouco errados, estão já um pouco velhos, estão aí meio equivocados, né, estão meio ultrapassados. Eu vou seguir, vou ver o que os meus amigos, esses que cresceram comigo, a nova geração estão achando. E aí a nova geração diz para ele, olha, é o seguinte, vai lá e ameaça. Você se impõe pelo medo. Vai lá e diz que agora sim, o dedo do teu pai, o teu dedo vai ser mais grosso, né, que a cintura do teu pai. E se o teu pai usava chicote, tu vai usar escorpião. Tu fala assim. Aqui nós vemos um outro erro, que é dar ouvidos àqueles que não têm experiência, que não conhecem o passado, que não sabem, que não conhecem a Deus. O problema aqui não estava na juventude de quem aconselha, pastor. Porque existem jovens usados por Deus sábio. Davi era um jovem que foi muito sábio, né? que teve um caminho com Deus. Nós vamos ver Daniel e os jovens que foram com ele para a Babilônia sendo sábios. Aqui o problema não era a idade, não era a juventude, era o temor do Senhor. O problema era a falta de temor no Senhor aqui. Claro que Roboão tinha um problema muito grande nas mãos. Fazer o que o povo estava pedindo, baixar os impostos, diminuir o serviço, implicava uma reestruturação desse reino. E uma reestruturação econômica, social, de organização, não era um trabalho fácil. Mas ele preferiu ir para o mais fácil, né? Ele preferiu ir para o autoritarismo, ele preferiu dessa forma. E nós, como líderes, nós precisamos o tempo todo tomar esse cuidado. Precisamos do equilíbrio de quem nos aconselha. O problema não está na idade. Existem anciãos que fizeram o povo pecar. Quando Absalão se revolta contra Davi, nós vamos ver alguém que tinha muita experiência aconselhando Absalão para o mal. Ele tinha tudo para ter o equilíbrio de seus conselhos. O problema foi a falta do temor do Senhor. E quando o líder vai atrás de alguém que não teme o Senhor, isso fica muito perigoso, né? Verdade, professora Tere. Ouvindo você falar ali, me veio à mente assim, o problema não é realmente a juventude ou ancião. A questão é o conselho que foi dado. A gente vê que os anciões, eles deram conselho pensando no reino, pensando no bom andamento de todo o reino. Os jovens ali já deram conselho já pensando neles mesmos, né? em si próprio, ou seja, o autoritarismo estava no conselho dos jovens, o orgulho, diz assim, não baixa a guarda, continua dizendo que você é o rei, que você manda. E aí que está o erro, né? Os anciões já estavam pensando em pacificar, sabiam que já tinha alguma coisa, né? Já tinha uma fumaça. Eles, então, não, alivia, aceita. Isso é importante do líder entender. Tem horas que o líder tem que ser firme, mas tem horas que ele tem que ceder algumas coisas. Isso é o Espírito Santo que coloca em nosso coração. Qual o momento de ser mais firme? Qual o momento de ceder? Para que aquilo que você está liderando, o grupo que você está liderando, possa crescer, possa ser abençoado, sempre pensando no reino, não na nossa vontade, não na minha liderança, o que vão pensar de mim, sempre pensando no reino, né? Qual é o objetivo? Se eu tomar essa decisão, vai favorecer as pessoas que estão comigo? Então, esse deve ser o pensamento. Eu costumo dizer, já passo aqui para o professor Jonatas, para concluir esse tópico, que antes de tomar uma decisão, nós precisamos fazer 3 coisas. Oração, que é fundamental, né? Análise, analisar, faltou analisar, né, no caso de Roboão, e faltou oração também. Até ele pediu um tempo, parecia que ele ia analisar, mas aí... E paciência, tomar a decisão quando tiver consciência das responsabilidades. E a gente vê que Roboão não pensou nas consequências da sua decisão. Ele foi, ouviu os conselhos, né, professor Jonatas, e tomou a decisão sem pensar nas consequências. Isso é um grave erro também.
Pastor Eliezer, o senhor falando, né, a professora Tere falando, eu lembrei de algo que eu já disse em outras aulas aqui da Escola Bíblica Dominical, que é que hoje nós temos muita informação, pouco conhecimento e nos falta sabedoria. E se a gente olhar a vida aqui de Roboão, né, Roboão ele tinha N informações. Claro que não é que nem hoje o mundo digital, né, a indústria 4.0, enfim, tantas e tantas coisas, mas Roboão ele viveu, ele cresceu, foi educado pelo seu pai, tendo do bom e do melhor, né? Visto que Salomão ele goza de anos de paz, tem poucos inimigos, né? São inimigos mais do seu pai que se revoltam contra ele do que inimigos propriamente ditos dele. Então, Roboão ele tinha muita informação, mas o conhecimento de causa talvez dele não era muito apurado, porque talvez o lugar que ele vivia não via tudo que o povo passava, e sabedoria, então, zero nesse momento aqui, porque ele realmente ouviu até conselho de sábios, mas foi pelo conselho de tolos, o que realmente vai lhe custar 10 tribos. Das 12 tribos, ele fica ali com somente 2. Então, nós precisamos sempre cuidar para quem que nós vamos pedir conselho. Fica aqui o meu conselho peça conselho para o seu pastor. Se o seu pai é um cristão, é uma pessoa de Deus, peça conselho para o seu pai, para a sua mãe. Porque essas pessoas terão sim conselhos da parte de Deus, são pessoas que vivem em comunhão com Deus e terão sempre o melhor conselho para te dar. Não vá em conselho de amigos, muitos, né, vão em conselhos, escancaram sua vida, seus problemas para pessoas às vezes do seu trabalho, ou pior, às vezes pessoas que conheceram há pouquíssimo tempo. Não, nós precisamos de conselhos de servos e servas de Deus. Vai lá no seu pastor, na esposa do seu pastor, no seu líder, converse com ele, que com certeza ele vai ter um conselho da parte de Deus para você. É isso aí, professor Jonatas. Então nós vimos aqui nesse segundo tópico os erros de Roboão, né? A carga tributária muito elevada, ele deveria ter diminuído os gastos, mas não fez isso, manteve seu orgulho, sua arrogância, a idolatria. Também vimos ali a questão dos ciúmes da parte do Reino do Norte com o Reino do Sul. Então foram várias consequências que levou à divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Vamos para o terceiro tópico. Aqui vai trabalhar agora do outro lado, né? O reinado e a idolatria de Jeroboão. Jeroboão, o rei do norte, que ficou com as 10 tribos. Nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ele. E aqui tem a questão do primeiro subtópico, a rebeldia de Jeroboão. O segundo, Jeroboão, o primeiro rei do norte. E as consequências da idolatria. Olha a idolatria de novo aí. Professora Tere. Quando nós olhamos para Jeroboão, aquele Jeroboão do caminho com o profeta Aías, nós vemos um jovem, né? A Bíblia diz que ainda jovem, ele é recrutado por Salomão e serve a Salomão. E o Senhor viu em Jeroboão qualidades que o fizeram, que Deus escolhesse ele para ser, então, o líder do norte, né? O líder de Israel, 10 tribos. Deus dá a ele o reino. Olha só como nós precisamos pensar aqui. Promessa não é garantia de sucesso, promessa não é garantia de que vai agradar a Deus. Jeroboão tinha tudo para dar certo. Ele tinha a promessa que Davi tinha. Olha, se você seguir os meus estatutos, se você me servir, eu farei contigo um concerto eterno, assim como fez com Davi. Essa era a promessa de Deus. Isso não era pouca coisa. Foi Deus que deu o reino para Jeroboão. Tanto é que nós vamos ver que quando Roboão se levanta para ir contra as 10 tribos, alguém fala, olha, Roboão, Deus já tinha prometido, não vai lutar contra os teus irmãos não, porque foi Deus que fez isso. E Roboão volta. O reino foi dado a Jeroboão por Deus. E olha o que acontece. Ele diz, olha, se o povo for adorar em Israel, lá em Jerusalém, eu vou ter um problema. O coração do povo vai se voltar para Davi outra vez. Ele esqueceu que a questão aqui não era com Davi. A questão era com o Senhor de Davi. Aquele Senhor que escolheu Davi, que Davi serviu até o final dos seus dias. E ele dizia, eu vou fazer alguma coisa. E aparentemente Jeroboão ele não faz assim tão errado, porque ele cria um culto também. Ele diz, olha, vocês não precisam ir até a Jerusalém para adorar Deus. Ele faz 2 bezerros nos lugares que já eram conhecidos como lugar de adoração. Ele diz, olha aqui Israel, o teu Deus que te tirou do Egito está aqui. Você pode cultuar aqui sem problema.
Só que o problema está na falsa religiosidade, no falso culto. Tem um culto, mas esse culto não é o Deus verdadeiro. Tem um culto, mas o sacerdote é falsificado. Ele demite os levitas chamados por Deus e cria sacerdotes para esse culto falso. E leva o povo à falsa adoração. Jeroboão teve um problema muito sério, porque ele faz o povo pecar e entra como uma referência. Nós vamos ver, no decorrer dos livros, a história dos reis dizia assim: e fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, como Jeroboão, filho de Nebate. Assim como Davi era a referência de alguém que serviu ao Senhor, Jeroboão fica como a referência da idolatria, pastor Eliezer. Olha como isso é sério. Ele faz uma religião, ele faz culto, mas o culto falso, que leva o povo a adorar um falso Deus. Provavelmente ele conheceu esses bezerros na adoração do Egito, para onde ele correu de Salomão, né? Ele foi influenciado pela idolatria de fora e traz para dentro do povo do Senhor, que o Senhor tanto avisou contra a idolatria. Mas Deus tinha dado o reino para ele confiou na sua força, ele confiou na sua simpatia, na sua capacidade de trazer o povo a si. Ele esqueceu do Senhor que tinha dado o reino para ele, pastor Eliezer. Professor Jonatas. Verdade, professora Tere, a gente vê no reinado de Jeroboão, ele trazendo a idolatria do Egito, né? A capital do Reino do Norte era Samaria. E a gente vê o contexto que, como Samaria veio de outros lugares, fizeram outros cultos, trouxeram a idolatria. E a gente pode usar uma palavrinha hoje, nos nossos dias, aqui chamado de relativismo, né? É relativizar as verdades bíblicas. E isso está presente na nossa cultura hoje, né? De não ter uma verdade absoluta, mas nós, como igreja, nós temos que nos posicionar. Nós temos a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é Jesus, né? Não relativizar as doutrinas bíblicas. Isso a gente vê em Jeroboão, não é, professor Jonatas? Sim, Jeroboão ele relativizou tudo, né? Se a gente for olhar. Porque com a divisão, nós temos partes boas de ambos os lados. Jerusalém, né, tem o templo. Em Judá, nós temos os levitas. Ou seja, olha que coisa mais abençoada, né? O reino do sul, que agora é chamado, então, que é o reino que fica com Roboão, fica com a classe sacerdotal ali, com a classe dos levitas. E fica também com o templo. Já o Jeroboão, que agora é constituído o Reino do Norte, né, onde ele primeiro fica 5 anos ali em Siquém, e depois ele se estabelece em Penuel, e aí Samaria, que é o local mais conhecido mesmo como a capital, né, só outro rei vai estabelecer, mas ele, como não tem isso, né, Jeroboão não tem isso, mas ele tem outras coisas boas, ele tem maior número de pessoas, ele tem as melhores fontes das águas. Então, Jeroboão, ele ficou também, ele era para ser um reino abençoado, como já disse a professora Tere. Mas não, ele entrou pelo caminho totalmente errado. Já foi dito aqui o que ele estabeleceu, né? Estabeleceu uma nova classe sacerdotal que não tinha nada a ver com a tribo de Levi, ou seja, não tinha a ver com o que foi estabelecido por Deus. Ele foge disso, ele tenta deixar o negócio mais fácil. Como disse a professora Tere, parecia ser bom, parecia ser um culto de adoração a Deus. Mas não, Dan e Betel não são os lugares onde Deus disse que era para adorar. O povo era para ir para Jerusalém. Mas Jeroboão, por não obedecer, por tentar facilitar, até para ganhar a confiança do povo, porque daí ele pega os mais, vamos dizer assim, os mais simples do povo ali, para ganhar o coração do povo, aqueles que eram mais desprezados. Não, vocês vão ser agora da classe sacerdotal. Olha aí, então ele ganha o coração do povo, mas Deus está ali totalmente contra. Ele se opõe totalmente à palavra de Deus. Então nós temos que cuidar, tanto que já foi dito aqui, que todos os reis depois seguiram. São 19 reis, ao longo de 209 anos, 19 reis cometendo os mesmos pecados, gente. No Reino do Sul, nós temos reis muito abençoados. Temos alguns reis que não foram tão abençoados assim, mas nós temos a maioria deles servindo ao Senhor, tanto é que Deus preserva este povo até mesmo no cativeiro, que é um assunto para outro momento. Mas nós vemos que a consequência da idolatria, pastor Eliezer, ela é sempre gravíssima, gravíssima mesmo.
Verdade, uma lição maravilhosa. Podemos dizer que Jeroboão não creu nas promessas de Deus, podemos dizer que Jeroboão não deu ouvido às advertências de Deus e podemos dizer que Jeroboão não recebeu a ajuda de Deus por causa que ele estava no caminho errado, na idolatria. Professora Tere, para nós fechar esse tópico, quais são as consequências da idolatria? E é muito interessante, na fala do professor Jonatas, que ele fala assim, ó, tinha coisas boas dos dois lados. Se o sul tinha o templo, tinha Jerusalém, Jeroboão tinha a mão de Deus sobre ele. Jeroboão não tinha o templo, não estava em Jerusalém, mas estava na direção de Deus. Estava sob a promessa da bênção de Deus. E aí ele distorce e perde tudo isso, joga tudo isso fora. Nós não precisamos de grandes templos ou de grandes eventos, mas precisamos estar no centro da vontade de Deus. Esse é o grande segredo, estar no centro da vontade de Deus. Uma outra coisa que a gente percebe é que Deus não deixou de operar, pastor. Deus chama a atenção, quando ele está sacrificando no culto falso, Deus traz um profeta. E é tão verdade aquele profeta usado por Deus de uma forma que o altar se quebra. E quando ele se levanta contra o profeta, a mão dele seca. Ele vê Deus operando. Mas aquele que é rebelde, que o seu coração já está na idolatria, não se volta. Então ele vê Deus operar, mas ele não se arrepende. E isso é uma das consequências da idolatria. Se perde o temor de Deus. E quando perde o temor de Deus, se perdeu tudo. Nós vemos aqui dois homens com capacidades. 2 homens com promessas de Deus, com herança de promessa de Deus. Um se volta para a idolatria da religião, cria uma religião para ele, falsifica uma religião que ele acha que lhe dá poder, engana o povo com culto falso. O outro tem como religião seu orgulho, tem como religião seu autoritarismo, tem como religião ele mesmo. Um personifica a idolatria nele, na sua pessoa, na sua identidade, e o outro faz o povo pecar. E os dois saem da vontade de Deus. Os dois levam o povo ao pecado. Como líderes, como nós precisamos cuidar disso? De não dar culto fácil para agradar e de não voltarmos a servir a nós mesmos. Nós precisamos servir a Deus acima de tudo e ao reino. E precisamos também ter noção de história, daquilo que Deus já fez, daquilo que Deus quer de nós. Conhecer as Escrituras é fundamental. Eles pararam de olhar a história do povo de Israel e levaram o povo a um grande pecado de idolatria. E como consequência, um reino que era tão rico se viu dividido, empobrecendo a cada dia, a cada rei que chegava, o povo de Israel ia se empobrecendo, ia perdendo a sua glória, ia perdendo tudo aquilo que Deus tinha prometido para eles. É isso que nós precisamos cuidar como líderes e como servos do Senhor. Cuidar e estar no propósito de Deus, e Deus acima de tudo, porque a glória dele ele não divide com ninguém. Salmo 25:14. O conselho do Senhor é para aqueles que o temem, e ele lhes faz saber o seu pacto. Você, líder que está nos ouvindo, busque do Senhor, busque sabedoria do Senhor para conduzir o povo. Não saia da direção de Deus, é o que nós aprendemos aqui com Roboão, Jeroboão. A idolatria, o orgulho, a arrogância fez com que eles saíssem da direção de Deus. É importante que a liderança, esteja sempre na direção de Deus, pedindo sabedoria, graça, para que possa desenvolver aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Que essa lição sirva de bênção para você, para a sua família, para você que está exercendo um cargo de liderança. Sempre confie no Senhor e Deus vai estar abençoando, tá bom? Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Eu passo os microfones aos nossos professores para eles estarem fazendo as sua palavra final, suas conclusões. Desde já queremos agradecer ao professor Jonatas, professora Tere, por estarem aqui conosco, na pessoa do pastor Josias Rosa. Nós agradecemos a participação de vocês. Também agradeço aqui o pastor Eliezer Fagundes, pastor Josias Rosa, meu pastor setorial, e toda a liderança aqui da IADIO, e a você que nos abençoa, nos presenteia, nos honra com a sua audiência sempre, assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical, que, como eu falei no início, a maior escola teológica do mundo, sem dúvidas. Queridos, nós acabamos de terminar aqui a lição de número 2 e estava aqui pensando, muita coisa do que não fazer, São exemplos do que não fazer.
E eu fiquei pensando que, olha, a divisão ela é sempre um problema. Então seja sempre um servo de Deus. Seja sempre um servo de Deus. Lembrando até de Mateus, né, capítulo 5, as bem-aventuranças, que vai dizer ali sobre os pacificadores, sobre os mansos. Enfim, que nós sejamos realmente pessoas que somam a obra do Senhor e não pessoas que dividem. Que sejamos realmente pessoas de Deus na vida de todos aqueles que nos rodeiam. Que não sejamos como Roboão, que por orgulho se afastou dos caminhos do Senhor. Ele se autovenera, ele quer seguir os seus próprios pensamentos e conselhos, esquecendo-se do Senhor. E também não fazendo como Jeroboão, que é aquele que quer se autoproclamar, que é aquele que quer ganhar o coração de todos, dizendo que, olha, se isso te faz feliz, isso é bom, se isso te faz feliz, isso é de Deus. Não, não. Que possamos sempre viver conforme a palavra de Deus nos manda, que possamos ser verdadeiros cristãos e que nós sejamos bênçãos, sal da terra e luz do mundo. Obrigado, professora Tere. Obrigado, professor e pastor Eliezer Fagundes. Um abraço a todos em nome de Jesus. Quero agradecer o convite, é sempre uma honra estar com os nossos irmãos na Escola Bíblica Dominical. É uma escola apaixonante e eu quero que o Senhor abençoe a tua vida, a vida da tua família, que você tenha um dia lindo na paz do Senhor, que a paz do Senhor esteja na sua casa. E quero convidá-los, então, no próximo domingo a estar conosco. É a terceira lição e nós convidamos você a mais uma vez estar conosco. Paz do Senhor, que Deus abençoe. É isso aí, agradecemos mais uma vez a participação dos nossos professores. Obrigado a você que esteve conosco, a você que nos acompanha pela 107,5 FM. Lembrando, todos os domingos, a partir das 9 horas da manhã, temos a nossa Escola Bíblica Dominical em todas as nossas congregações aqui em Joinville. Até lá, na paz do Senhor.